Debater o impacto dos fundos europeus para o desenvolvimento das regiões portuguesas faz parte de um projeto do jornal Euroregiões, que está agora a percorrer o país com um ciclo de conferências sobre esta temática. A iniciativa denominada Euroregião Talks passou por Porto Alegre no passado dia 18 de maio e discutiu diversas questões relacionadas com as verbas provenientes da Europa. Segundo o Euroregião, este ciclo inclui 10 conferências e teve início em março, adiantando que as sessões permitem a partilha de conhecimento e incentivam a participação das empresas e pessoas de cada região, ao mesmo tempo que permitem perceber o impacto dos fundos europeus e como podem as empresas aproveitar a bazuca. Na ação realizada no Alentejo, mais concretamente no Instituto Politécnico de Porto Alegre, vários oradores debateram estes temas ao mesmo tempo que foi possível ficar a conhecer um pouco melhor este projeto do Euroregião. O Euroregião é um jornal, apesar de ter no nome região, é um jornal nacional que pretende chegar ao poder local, às empresas locais, para ter informação sobre a Europa e sobre case studies, casos de sucesso que se fazem nas regiões para que se possam aproveitar para as outras. Queremos, numa linguagem clara e simples, explicar às empresas como é que podem aproveitar estes fundos e desmistificar também a questão de, às vezes, aquilo que lemos no mídia, que são coisas muito difíceis e, obviamente, existe alguma burocracia em algum tipo de fundos, mas, na verdade, desde as microempresas às grandes empresas, todas podem aproveitar estes fundos, que têm sido um instrumento essencial para a coesão europeia e para a situação social e de paz na Europa. A apresentação de um estudo da Universidade Nova SBE sobre fundos europeus, avaliação de impacto nas diferentes regiões em Portugal, também ajudou a enquadrar esta temática. O primeiro resultado que surge é que, de facto, os fundos estruturais têm impacto. E esse impacto não só é forte, como também é duradouro. Ou seja, tentamos desmistificar um bocadinho aquela ideia de que as empresas podem ter alguma subsídio ou dependência, no sentido em que ficam muito dependentes dos subsídios europeus e não geram valor acrescentado. Nós demonstramos precisamente o contrário, que existe este valor, esse valor é criado, é robusto e é um valor e é duradouro. Um dos objetivos destes fundos é aumentar a convergência entre as regiões, quer nacional, quer internacional, a nível europeu. E o que nós conseguimos também demonstrar é que, de facto, essa convergência existe, ou seja, são as regiões que têm mais fundos europeus, que receberam mais fundos europeus, que cresceram mais durante este período em comparação com as outras regiões com valores acrescentados mais altos no início. O Alentejo é das regiões que mais beneficiou com estes fundos. Em termos do crescimento do PIB desde 2014, ou seja, deste período, 2014 a 2019, os nossos dados indicam que cerca de 1/3 do crescimento do PIB da região do Alentejo se deveu aos fundos europeus, ou seja, é das regiões que mais beneficiou com os fundos. E para além disso também municípios como o município de Porto Alegre e outros municípios que são dos municípios em Portugal que também mais beneficiaram e portanto, em relação ao Alentejo há de facto uma significância no impacto destes fundos europeus. A conferência contou ainda com a apresentação da BioBip, a incubadora de base tecnológica do Instituto Politécnico de Porto Alegre, que funciona desde 2015. A BioBip, incubadora de base tecnológica do Politécnico de Porto Alegre, é uma iniciativa que surgiu em 2013 e que funciona desde 2015 e cujo propósito é essencialmente dar sequência às competências que nós aqui vamos transmitindo aos nossos diplomados e contribuir para que eles possam, num espaço amigável, num espaço em que nós fornecemos todo o suporte que é possível para o surgimento de novas iniciativas empresariais de base tecnológica, mas também acolhendo iniciativas de outras empresas da região e não só, a nível nacional, a nível internacional, que nos procuram e nas quais o Politécnico, tendo competência técnica e científica, pode apoiar o desenvolvimento desses projetos. E, portanto, esta incubadora que funciona já desde 2015, neste momento, estamos em fase de construção e de aquisição de equipamentos para uma segunda fase, numa candidatura de 3,3 milhões de euros e cuja inauguração estimamos que possa acontecer ainda este ano, mais do que duplicando a capacidade de incubação empresarial e com novos laboratórios noutras áreas. Portanto, nós já temos em funcionamento
um centro de bioenergia e agora iremos ter um centro semelhante na área da animação, do design e da multimédia. Um dos pontos altos da iniciativa foi a mesa redonda sobre como aproveitar os fundos europeus e como podem as empresas beneficiar da bazuca, cuja moderação coube a Manuel Ribeiro, diretor de informação do Eurorregião. Nesta sessão, a importância do acompanhamento dos processos para atingir o êxito foi um dos pontos focados. Tentar desmistificar algumas dos fantasmas, digamos assim, que existem sobre estas matérias e, nomeadamente, também alertando para as vantagens que alguma burocracia tem. Estamos habituados a acusar estes processos de serem muito burocráticos, de serem muito pesados, mas essa burocracia também tem uma razão de ser. E, portanto, vou tentar que as pessoas percebam alguns passos burocráticos que é preciso dar e a importância de terem um acompanhamento ao longo de todo o processo para que o processo se conclua com êxito. Não há pior nestas matérias e em fundos e em subsídios de que Portugal está tão carenciado do que termos um mau acompanhamento do processo, um mau desenvolvimento do processo que no fim faça o processo falhar e, nomeadamente, se levantem a seguir as questões das devoluções dos fundos recebidos e tudo isso por erros quase formais apenas no desenvolvimento do processo. E, portanto, é um bocadinho isto, esta perspectiva que um advogado tem e que nós temos na nossa sociedade de advogados, de acompanhar os clientes nestes processos e passo a passo para que corram formalmente em todos os passos do procedimento administrativo, que corram de forma irrepreensível para que não haja más surpresas no fim. Por outro lado, também esteve em destaque a questão da coesão territorial. Temos muita esperança, apesar das coisas não estarem, na nossa opinião, muito bem encaminhadas em termos da utilização e aproveitamento dos fundos do PRR e também daquilo que se projeta em termos do 2030, mas claro que são absolutamente indispensáveis para conseguir que a região passe a ter um nível de desenvolvimento equiparável ao das outras regiões do país, não só do Alentejo. A coesão territorial começa desde logo em termos de representatividade parlamentar das regiões e da presença de deputados em número adequado para cada região e que não pode exclusivamente, na minha opinião, sustentar-se apenas no número de habitantes e no número de pessoas, mas tem que ter também em consideração o próprio território que representa, não é? O Alentejo é 1/3 territorial do país e tem apenas neste momento 8 deputados em 230, o que representa 3,5%, não é nada, e inclusivamente se alterar a nível da legislação, como vamos cada vez tendo menos população, portanto até se perspectiva uma diminuição ainda superior desse número de deputados. O encerramento deste Eurorregião Talks coube ao presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, que considera que o facto de estarmos nesta região pode ser uma vantagem e não uma desvantagem. A questão da coesão territorial é muito relevante. Nós estamos, de facto, numa região que, representando 1/3 do território nacional, representa apenas 8% da sua população. Muitas vezes nós entendemos isto como um fator negativo. E o que eu acho que temos que começar a alterar é o discurso. Temos que começar a alterar o discurso porque isto é um fator altamente positivo, porque é uma região que tem uma elevada qualidade de vida e que, atualmente, e a pandemia vem-nos mostrar isso, nós podemos trabalhar a partir de qualquer local para todos os pontos do globo. E então a aposta que nós temos feito, nós, Politécnico de Porto Alegre, mas também a região está a fazê-la, tem muito que ver com esta questão das novas tecnologias, da digitalização, e eu acho que também aí o novo Horizonte 2030, o Horizonte Europa, será um aspecto fundamental para potenciar esta conversão das empresas para esta nova realidade. E nós, Politécnico, obviamente pela capacidade instalada que temos formação na área, temos a área de Engenharia Informática, é uma área onde somos bastante fortes, temos uma incubadora de base tecnológica também ligada a esses aspectos, temos condições para ser efetivamente um player ativo importante nesta transição e por isso eu acho que o facto de estarmos nesta região pode ser efetivamente uma vantagem e não uma desvantagem. Segundo os promotores, este ciclo de conferências está a percorrer todo o país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, e vai terminar no próximo mês de junho em Lisboa.